Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho hoje está em João 8, 51, 59. Diz assim: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu conheço, e se dissesse que não conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer que 50 anos tens e viste Abraão. Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho hoje vem falando que Jesus ele disse aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. E quando Jesus ele falou essa verdade, os judeus eles disseram que Jesus estava com um demônio, que Jesus estava com um demônio dentro dele, porque o coração daquele povo estava um coração distante de Deus, um coração endurecido, um coração que não estava aberto à palavra e à voz do Senhor. E quantas vezes o nosso coração também se encontra assim, longe de Deus, incapaz de entender aquilo que o Senhor Jesus ele fala para cada um de nós. E aquele povo, eles entendiam que Jesus estava falando da morte física, porque os olhos daquela gente estavam um olhar terreno, um olhar que só visava as coisas da terra. Mas Jesus, ele não se importava e não estava se referindo à morte física, ao terreno, mas Jesus estava se referindo à morte eterna. Porque para Jesus o que mais importa para cada um de nós é a nossa salvação. O que mais importa para Jesus é que cada um de nós cheguemos ao céu. É tanto que ele quis se entregar e derramar o seu sangue precioso por amor a cada um de nós, para que as portas do paraíso fossem novamente abertas para cada um de nós. Porque quando Adão e Eva pecaram, as portas do paraíso foram fechadas para cada um de nós. Mas com a morte do Senhor, as portas foram abertas novamente. E o Senhor Jesus, ele tem esse sonho para cada um de nós, que nós cheguemos ao céu, que nós alcancemos a vida eterna. É por isso que o Senhor ele nos convida a ouvir a sua palavra, a meditar a sua palavra e a praticar, principalmente, viver a palavra dele todos os dias. Porque ouvindo, praticando, vivenciando essa palavra, nós vamos chegar ao céu. Porque o Senhor Jesus ele deixa bem claro que para alcançar a vida eterna é preciso praticar, é preciso vivenciar a palavra dele. E Papa Francisco, ele diz que a palavra de Deus tem a força para derrotar Satanás. Por isso é preciso conhecer bem, ler e meditar. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor para que nós possamos vencer as tentações do mal e tudo aquilo que é colocado para que nós caiamos em pecado,
porque a palavra de Deus ela é sempre nova. Nós vemos que a palavra de Deus ela foi escrita há muito tempo atrás, mas é uma palavra sempre nova, sempre atual. É sempre o Senhor Jesus que quer falar aos nossos corações. Papa Francisco ele diz: a minha Bíblia viu a minha alegria, foi banhada pelas minhas lágrimas, é o meu inestimável tesouro. Que a nossa Bíblia seja também para nós um consolo, porque nos momentos de alegria e de tristeza, a Bíblia, a palavra de Deus, acompanhava o Papa Francisco, e que nós peçamos a graça ao Senhor de vivenciar a palavra dele, porque essa palavra nos cura e nos santifica. É tanto que no final do Evangelho a gente diz palavra da salvação, porque essa palavra ela nos salva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.